Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Passada a euforia do Natal, recebemos hoje o médico Milton Flávio. Melhor anunciá-lo como médico. Prazer tê-lo aqui, doutor. É um prazer. Milton Flávio. Doutor Milton Flávio, prazer tê-lo aqui. Como disse você, depois das festas natalinas, eu estou um pouco mais gordo, né? Um pouco mais feliz, comemorando com a família, com os netos, e é muito bom estar aqui de volta com você. Eu anunciei doutor Milton Flávio, médico, e sempre, né, tenho o privilégio nessa convivência de muitos anos, né, você disse, gosto que me apresente como médico. Né? Ainda hoje é melhor ser médico do que ser político, né? Mesmo secretário. Então, quando você fala, está aqui o médico Milton Flávio, as pessoas já são mais tolerantes comigo. Mas o que é esta secretaria que o senhor ocupa? Secretário Especial de Relações Sociais da cidade de São Paulo. Eu já perguntei, mas eu repito a pergunta porque... Na verdade, Zancopé, ela é derivada da secretaria que inicialmente eu ocupei, que era a Secretaria de Relações Governamentais. A Secretaria de Relações Governamentais incluía, além das obrigações que eu tenho hoje, uma atividade com a Câmara Municipal, liberação de emendas, contratação de pessoal e a gestão, interface com a Câmara na aprovação de projetos do governo. Além disso, né, a Secretaria falava com partidos políticos, né, mas quando o atual prefeito Bruno, que era secretário das prefeituras regionais, veio para a Secretaria da Casa Civil, ele incorporou, ele puxou para ele uma série de funções. E nós acabamos ficando com a responsabilidade de conversar com a sociedade civil, organizada e desorganizada. A pergunta que eu ia fazer é se não há não sei se há um conflito entre a secretaria que o senhor ocupa, secretário especial de Relações Sociais da cidade de São Paulo, e a Casa Civil. Não, porque na verdade eu faço hoje uma intervenção, uma intermediação diretamente, Zancopé, com a sociedade. Vou dar um exemplo recente que aconteceu. Houve aí eu chamo de fake news, um boato de que haveria a transferência, por exemplo, da Cracolândia para a região ali do Porto Seguro. O Dória, prefeito, disse que ia acabar com a Cracolândia. A Cracolândia vai acabar, a Cracolândia... Não vai acabar tão cedo por conta da gênese da Cracolândia e dos fatores que interferem com ela. Mas, enfim, né, houve esse boato. A região ali do Porto Seguro, que é a região da Zona Norte, né, faz o limite com a zona central da cidade, fez uma grande movimentação. E o Júlio Semeghini, que respondia pela Secretaria de Governo, a pedido do prefeito Bruno Covas, pediu que eu assumisse a mediação. Eu fui lá numa primeira reunião, 400 pessoas extremamente agressivas, se sentindo lesadas porque a prefeitura levaria para lá a Cracolândia. Bom, primeira coisa que eu tranquilizei, dizendo o seguinte, olha, Cracolândia não é boi, você não tange Cracolândia. Não somos nós que dizemos para onde vão os craqueiros, para onde vai o fluxo. Né? E, eventualmente, são os traficantes que levam esses usuários... conveniência do traficante, né? Por quê? Porque ele fica onde tem a droga, né? Então é impossível fazer essa transferência por uma determinação, por um decreto, por uma lei, né?
E segundo, que a prefeitura, na verdade, tem aí uma questão que estava colocada à época, que era a necessidade de tirar um dos atendentes que atendia na região da Cracolândia os usuários, porque ela tinha sido colocada num terreno que não era nosso e que precisava ser devolvido para o dono para ele fazer, inclusive, uma série de obras que interessavam a prefeitura naquela região. Bom, nós fomos lá, a primeira reunião muito tensa, uma certa agressividade, e na segunda reunião, o mesmo jornal que relatava esse confronto, esse conflito, publicou com manchete, secretário Milton Flávio é aplaudido de pé por 150 pessoas. Eram 400 na primeira vez, 150 na segunda vez. Eu brinquei com eles. Se gozado, para vaiar tinham 500, agora para aplaudir tem 150 só. O que significa isso? Que na medida em que esse processo foi solucionado, que houve o entendimento, nós fizemos uma parceria e um compromisso com a população de que eles seriam parceiros da prefeitura na solução deste problema, se sentindo aliviados. Muitos dos que foram protestar não estavam lá para colaborar. Mas o importante é que nós criamos um modelo ali e a sociedade daquela região, as ONGs, Conselho Tutelar, Consegue, enfim, a sociedade representada e organizada veio do nosso lado e hoje estão colaborando conosco na solução do problema. Então, a partir daquele momento, nós criamos um organismo vivo, de tal maneira que, eu usei essa expressão, falei, olha, São Paulo é um grande condomínio, todos nós moramos aqui, não dá para ignorar o papel relevante que tem o poder público, mas que também tem a sociedade. Então, se vocês não querem que o problema seja solucionado da maneira como aparentemente seria solucionado, embora fosse fake news, eu estou convocando vocês para vir nos ajudar a resolver. Vocês vão sentar conosco aqui, daqui para frente, vamos discutir o que existe, o que seria melhor que tivesse e como nós vamos fazer isso. E vocês vão participar. A partir daí nós já fizemos várias reuniões, construímos várias parcerias. E há um sonho, desse grupo, de que esse novo modelo que nós construímos seja replicado em toda a cidade. Uma maneira de governar, uma maneira de se relacionar com a sociedade, Zancopé, que inclui efetivamente a sociedade organizada, as pessoas que amam o seu bairro, que têm poder de conexão, que conseguem se alinhar, conseguem atrair investimentos, atrair parceiros, para o lado da prefeitura, virem conosco trabalhar para melhorar a nossa cidade. Já faz um ano, que está completando um ano na secretaria. 2 anos já. 2 anos. 2 anos. Não, 2 anos na prefeitura, mas essa secretaria, nessa nomenclatura... um ano e meio. Mas vamos colocar um ano e pouco. As pessoas batem na porta do Milton Flávio, não batem na porta do prefeito. São encaminhadas, as pessoas são encaminhadas para a secretaria. Porque criou-se a imagem de que essa secretaria é uma solucionadora de problemas, é uma mediadora. Sim. Então, toda vez que a sociedade, de alguma forma, se sente contrariada ou se sente ameaçada por uma medida que a prefeitura vai adotar, ela já aprendeu que o caminho é ir até a Secretaria de Relações Sociais, Secretaria do Milton Flávio. Secretaria do Milton Flávio, conversar, porque ele conversa. Porque eu vou colocar um destaque nesta tua atuação. O táxi preto, eles acabaram batendo na porta ou foram encaminhados para o Milton Flávio. Um conflito que tem em São Paulo, não resolvido, com relação aos aplicativos, e aí foi acrescentado o táxi preto, que não ficou definido o que é o táxi preto, que é aplicativo. Eles foram lesados, na verdade, pela gestão anterior, foram enganados, Eles Sim. foram lesados pela administração anterior, que prometeu a eles um mundo, obrigou a usar uma roupa diferenciada, paletó, gravata, só faltava falar em 4 línguas, uma tarifa diferenciada, e 3 meses depois que eles compraram o táxi preto, eles se viram atropelados pelo Uber, perderam todas as suas eventuais vantagens e sobrou para eles uma enorme dívida que eles não conseguem pagar. Mas bateram na porta do Milton Flávio. Como batem todos, Zancopé, é assim, chegou na prefeitura... Eu estou colocando esse aspecto para a população entender. Isso, Toda vez que chega um movimento na prefeitura, não importa qual seja a reivindicação, qual seja a área,
né? Qual é a conduta? Eles selecionam aí um conjunto de pessoas, uma comissão de representação, e vão falar com o Milton Flávio, que é a porta de entrada. A partir daí, nós estabelecemos um procedimento que é, sempre que possível, já atender essa demanda com a pasta envolvida, se for possível. Se não for possível, eu os recebo, acolho a demanda, faço a interface com as secretarias, coloco todo mundo junto depois de uma segunda reunião, né, com já indicativos de solução, e até agora, pelo menos, eu diria que 100% das demandas que foram colocadas para nós foram resolvidas e estão pacificadas. O senhor, com experiência no legislativo estadual, o senhor fazia a ligação entre a prefeitura e Câmara Municipal. Deixou de fazer? Não, eu faço menos hoje. Hoje essa questão com a Câmara ela foi definida, era feita pelo Tuma, primeiro pelo Bruno, depois pelo Tuma e agora pelo João Jorge, que é o vereador. Então hoje a relação Câmara-Prefeitura é feita por um vereador, que é o chefe da Casa Civil. Porque eu estou citando isso, me lembro da tua presença na Câmara Municipal para tratar de projetos que estavam sendo votados ali de importância para a cidade de São Paulo. O senhor não foi lá para auxiliar vereador com um projeto apresentado, né? Foi lá porque projetos eram importantes para a cidade de São Paulo. Agora, veja bem, eu posso voltar lá, Zancopé, para fazer a mediação, né? Por exemplo, se existir um projeto de lei em que não aconteça um conflito de interesse com a Câmara, mas que haja um conflito de interesse com a população, que será, de alguma maneira, envolvida, né, ou modificada, ou terá reflexos em função da lei proposta. Então, vamos imaginar que, se houver uma lei em que, embora haja aprovação da Câmara, a população envolvida, a população para a qual a lei se destina, estiver se sentindo prejudicada, eu vou acompanhar, eu vou fazer essa mediação e vou buscar o entendimento, né? E posso te garantir, Zancopé, que todas as vezes que nós agimos dessa forma, o resultado foi melhor. Por que eu estou fazendo esta colocação? E vou citar problema pessoal do senhor. O senhor estava em Birigui, né, com a mãe falecendo, e aí avisou o pai, segura aí porque eu vou a São Paulo, tem um projeto sendo discutido lá e esse projeto é importante para a cidade de São Paulo. Veio a São Paulo, esteve na Câmara Municipal na discussão do projeto, o projeto foi apresentado e foi aceito, aprovado na Câmara, e naquele dia... Foi parecido, Zancopé. A situação era a seguinte, a vereadora Edir... Estou colocando isso para a tua disposição. A vereadora Edir Salles havia apresentado um projeto que tinha a minha concordância, que facilitava a vida do cidadão comum, que era a permissão para que as farmácias pudessem aplicar vacina. Havia uma certa resistência de setores da Secretaria da Saúde. E nós tínhamos informações, né, até porque nós conversamos com o Conselho de Farmácia, estadual e nacional, de que haveria a liberação pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, desse procedimento muito brevemente. Eu já concordava com isso. Então, me parecia absurdo que a gente cedesse às pressões que a gente enfrentava naquela época da Secretaria da Saúde, vetasse uma lei que seguramente nos colocaria numa situação muito ruim, porque depois de 15 dias, eventualmente o governo federal liberaria essa ação. Seria como de fato liberou. Nacional. Não, veja bem, que absurdo. Nós vetamos aqui um projeto de uma deputada, de uma vereadora, qualificado, adequado, que o governo federal, através do seu Ministério da Saúde e Anvisa, vai liberar, e nós, por uma questão temporal, vamos impedir isso de acontecer. Eu tinha convicção que, se eu tivesse aqui, porque tinha um prazo para a sanção, que seguramente o prazo de vigência era exatamente aquele dia, né, em que eu perdi meu pai. Ele estava internado na UTI e eu pedi para ele, né, além da bênção, a autorização. Eu falei, pai, você me conhece, eu tenho um compromisso. Se eu não estiver em São Paulo para mediar, para intermediar, essa lei não será aprovada. Eu tenho um compromisso com a vereadora de aprovar, é uma lei boa. E ele me disse, né, com um bom alemão e com um bom pai, filho, cumpra a sua obrigação. Eu estou na UTI aqui, você não pode fazer mais nada por mim. Vim para São Paulo, fiz o que eu pude fazer e eu perdi, né, não assisti, não acompanhei
o último dia do meu pai, porque ele ficou na UTI, faleceu. Não tenho nenhuma mágoa por isso não, porque eu prefiro guardar a boa lembrança dele na UTI. Eu só teria compartilhado o sofrimento, provavelmente ele nem guardaria na sua lembrança, não levaria consigo, porque ele já estava numa fase muito ruim, quase comatosa. Mas mostra assim, o meu compromisso com essas questões, a minha crença no papel que um cidadão deva cumprir quando tem uma função pública. Eu estou colocando a atuação do Milton Flávio, porque como parlamentar, o senhor faz muita falta ao parlamento, né? Pela sua opção de ficar mais próximo do executivo, o parlamento perde, né? Um deputado. E quando fala em vacina, a tua atuação, o teu empenho em aprovar, hoje eu usufruo, né? Eu também. Vacina para a terceira idade, idoso, né? Vacinação do idoso. Esta lei existe graças ao teu empenho, graças à tua luta. Que precisa... E vacinar em farmácia, né? Facilita, né? Isso. Veja bem, por que não? Se você toma injeção na farmácia, que diferença tem a injeção da vacina? Ah, mas a vacina pode dar efeito colateral. E a injeção não dá? Uhum. Dá um bezetacil para um cara que não pode tomar bezetacil, ele morre na tua frente. Né? Então, é um absurdo. Isso era uma reserva de mercado, né, que não tinha sentido, tanto é que mudou. Agora, veja bem, Zancopé, eu sou um médico, um professor de medicina, né, conheço e não tenho nenhum interesse subalterno. Né, não vou dizer que sou um homem pobre, mas sou um homem muito menos rico do que poderia ser, por opção. Não estou triste por isso, não, pelo contrário. Deito e durmo tranquilamente todas as noites, exceto quando o meu ombro dói muito. Né? Mas, enfim, agora... Não trata de bursite. Eu estou com aquela síndrome do ônus doloroso. Né? Mas, enfim, eu acho que esse comportamento, eu tive muita sorte. Né? Eu sempre digo isso. Primeiro que eu tive uma família muito boa, né? Que me levou desde cedo, me orientou, me levou para a igreja, me fez acreditar em valores humanos, em valores éticos. A gente era pobre, né? Fui fazer uma faculdade pública, né? A faculdade que eu queria fazer, eu queria ser médico. Eu tive a oportunidade de fazer medicina. Se não fosse numa universidade pública, eu não poderia fazer. Mas uma universidade que, na minha opinião, era revolucionária. Em plena ditadura, né, o regimento interno, o estatuto da minha universidade, foi feito por uma comissão tripartite, professores, alunos e funcionários. Ora, eu sempre digo isso, como é que eu... O aluno era o Milton Flávio. O aluno era o Milton Flávio, era um dos representantes. Mas veja bem, como é que alguém que em plena ditadura viveu esse sentimento democrático, né, essa oportunidade única de construir, representando os alunos, mas vendo os funcionários sendo respeitados como peça integrante, importante para construir um estatuto adequado, como é que agora na democracia eu vou excluir alguém de uma conversação? Então, eu acho que eu sou um dinossauro, mas um dinossauro que conviveu com as melhores experiências. Venho para a política. Com quem? Com Mário Covas. O Zancopé, desculpa, vai demorar muito para nascer alguém com a... Se nascer, né? Com a fibra, né, com a ética, com o compromisso, com a palavra, né, que o Mário Covas tinha. Uma experiência maravilhosa, Franco Montoro. Né, eu vivi o início da social-democracia. Né, no primeiro dia meu como parlamentar, no meu primeiro mandato público, eu derrotei o candidato do Mário Covas, que era o Walter Feldman, e eu fui respeitado. Tá certo que fui castigado, eu gosto de contar essa história. Ele deixou eu 28 dias. Né, de molho, não me recebeu. Sim. O governador não recebeu. Não recebeu o seu líder, porque eu tinha contrariado a vontade dele. E eu me lembro, essa história é muito interessante. Eu cheguei lá, depois de muita briga do Robson Marinho, e eu cheguei, ficou eu, Robson Marinho, de frente ao Mário Covas. Ele, naquele tempo, tinha largado de fumar, ele ficava com o cigarro cheirando para não fumar. Ele ficava enrolando no cigarro aqui perto do nariz para sentir o cheiro do cigarro. Robson Marinho era o presidente. Era secretário da Casa Civil. Né? Aí ele virou para a gente e falou: vocês não vão sentar? Né? Cadeira do lado. Aí o Robson falou: governador, o senhor não vai cumprimentar o seu líder, né? Ele falou: precisa, né? Eu falei: não, governador. Na minha terra a gente cumprimenta as pessoas.
Mas eu não vim aqui para dar a mão para você, eu vim aqui porque eu sou o teu líder. E vim aqui buscar orientação. Ah, estou brincando, alemão, não fica bravo não. Ganhei ele nesse dia. Ele percebeu que ele teria um líder que tinha posição, que tinha postura, né, e que tinha coragem para fazer. Se enfrentava ele, enfrentaria também as dificuldades que nós enfrentamos ao longo desse tempo. E eu tenho um orgulho muito grande de ter convivido com o Mário Covas, porque quando ele morreu, eu era o líder do governo dele. Sim. Na fase mais complicada que ele viveu, porque ele estava enfraquecido pela doença, tinha que continuar sendo governador, mantendo os princípios que ele tinha, e ele precisava de um líder tão duro quanto ele, que não transigisse com os valores que ele queria manter. E ele me dizia, eu vou falar aqui olhando com um pouco de emoção para quem está nos assistindo, Milton Flávio, eu tenho duas coisas para fazer, né? Se existir uma vida posterior, eu quero estar lá. Sim. Eu quero garantir meu lugar. E quero garantir meu lugar na história, eu não vou borrar minha biografia. Então, não há hipótese de eu transigir. Se alguém pedir para mim mais do que eu posso dar, avisa os teus pares. Eu vou para a imprensa denunciar o que estão me pedindo. Nunca ninguém pediu mais do que podia pedir para o Mário Covas, né? E ele morreu tranquilo, né, com a consciência de que não transigiu. Não nesse período em que eu fui seu líder. Não no período em que ele governou conosco na Assembleia de São Paulo. Deixa eu só aproveitar, vou esquecer um pouco São Paulo, a cidade, né, para falar do Estado, porque quando ele foi eleito governador, né, primeiro mandato dele, ele tinha algo a oferecer que não eram cargos, ele tinha o prestígio daqueles que estavam próximos dele. Né? E ele manteve isso até o fim, né? Ele não barganhava. Mas olha, você está dando um cenário aqui que eu me lembrei exatamente disso. É que as pessoas esquecem, né, Copé? Você estava na Assembleia, no primeiro mês que o Mário Covas virou governador, os funcionários públicos que tinham salários maiores não receberam o seu salário no dia do pagamento. Nós não tínhamos como pagar o salário. Os salários foram parcelados. Nós não tínhamos dinheiro para colocar gasolina nos carros próprios, da polícia, por exemplo. Né? Faltava tudo. E eu, se pudesse dizer, além da sua história, o Mário Covas poderia ter repetido para nós o que Churchill falou para a Inglaterra. Né? Eu vou cobrar de vocês sangue, suor e lágrimas. Mas nós vamos sair daqui melhor do que nós começamos. E Churchill falou isso na época da guerra. Ganhou a guerra para a Inglaterra, né? E perdeu a eleição em seguida, porque impôs ao povo inglês um sacrifício muito grande. Hoje ele é reconhecido, aliás, o mundo o reverencia. O Covas foi exatamente igual. Chamou todo mundo e disse, companheirinho, não tem conversa, baixa a tua conta aí 30%. Se não for abaixar, vai embora. Eu não tenho que pagar mais do que isso. Então, essa postura do Mário Covas, de fazer o que tinha que ser feito, custasse o que custasse, foi um exemplo maravilhoso, Zancupé. Eu me lembro que, algum tempo depois, você acompanhou isso, o candidato dele à presidência da Assembleia era o Walter Feldman. Nós, porque eu estava no outro grupo, derrotamos ele e ganhamos a eleição com o Paulo Kobayashi. Eu não vou dar detalhes, mas foi uma briga longa, vai e volta. Mário Covas muito bravo, muito duro conosco. Né? E eu tentando fazer o que eu sempre aprendi a fazer, a conciliação. Eu dizia, governador, entrega na minha mão, eu junto todo mundo e a gente compartilha os espaços que nós temos. Sentamos todos, eu conheço bem a nossa bancada, nós estamos com 3 grupos, enfim, não foi possível, por interesses pessoais, não do governador, de cada um de nós. Bom, acabado o conflito, sobrou um cargo, líder da bancada. Sabe o que ele falou? Só se for o alemão. Eu tinha acabado de derrotá-lo. Eu e o nosso grupo tínhamos derrotado ele na eleição do presidente da Assembleia. Mas ele sabia do que eu era capaz. E ele disse, eu só aceito um líder, se for o alemão. Por quê? Porque eu conheço, sei que ele vai para lá defender o Estado, não vai lá defender os seus interesses. Né? Então, veja bem, é difícil quem conviveu com essa realidade, né? Depois convivi com o Geraldo Alckmin, um homem probo, íntegro, né, que não termina, porque vai continuar, seguramente, São Paulo e o Brasil precisam de homens como o Geraldo, mas nesse momento, seguramente terá que trabalhar para sobreviver, porque não roubou, né, é um homem que precisa continuar trabalhando para manter a sua vida, que é uma vida espartana. Né? Trabalhei com o Serra, um dos homens mais preparados e competentes que eu conheci na minha vida.
Né? Então, eu tenho, né? E agora tive a oportunidade de conviver com o Dória, um outro tipo, um outro estilo, né? Aceleradíssimo, né? Aceleradíssimo, com uma visão empresarial, ainda vai sofrer, né? Para se adaptar, né? Como o nosso presidente vai sofrer para se adaptar, né? As regras. A regra da política. As regras da política, né? Há que ter conversa. O Bolsonaro ainda tem uma experiência legislativa, o Dória não tem. Pequena, ele tem 30 anos, mas ele não viveu. Não, mas tem uma experiência legislativa. O Dória não tem nem isso. Né? E aí você não impõe, né? Não adianta. Ou você conversa e conversa bem, escolhe pessoas que saibam conversar, né? Que saibam negociar de forma republicana, ou as coisas serão muito mais difíceis do que as pessoas imaginam que vão acontecer. É muito agradável conversar contigo. Por que o Bolsonaro não tem experiência legislativa? É fácil ver um indivíduo que ganhou as eleições. Desde o primeiro momento era o mais, tirando Lula, que não seria candidato, era aquele que liderava as pesquisas. Não conseguiu juntar 2 partidos com ele. Por quê? Porque ele foi eu não diria que seria um extraterrestre, mas ele foi um outsider no Congresso. Não é porque ele era mais íntegro do que os demais, é pela característica dele. Né? Ele nunca ocupou uma comissão importante, ele nunca fez um projeto importante, né? Ele nunca liderou. E quando ele disse que ele aprovou 200 projetos? Ele pode ter aprovado milhares, porque ele votou no projeto agora. Sim. Da lavra dele, nenhum. Assim. Eu quero que ele mostre um projeto dele importante, que ele tenha Não estou criticando, não. Não, mas... Agora, veja bem, ele participou... O bom conversar contigo é que a gente pode esclarecer esse tipo de coisa. Então, você diz que ele é um parlamentar, mas não tem experiência no parlamento. Ele participou de 7 partidos, se eu não me engano. Ele nunca liderou nenhuma das bancadas das quais ele participou. Ora, desculpa, Zancopé, eu liderei a minha bancada 3 vezes. Isso significa que os meus pares confiavam em mim. Tinham em mim um seu representante, alguém que falava e representava o que pensava a bancada de um partido. Sim. Ele passou por 7 partidos e nenhum deles ele liderou a bancada. Nem no que o elegeu. Quer dizer, então, qual foi a vivência que ele teve? Ele passou pelo parlamento, como centenas de parlamentares passam pelo parlamento. O que ele fazia no parlamento? Não estou de novo criticando. Não. É uma observação. Ele defendia os interesses do seu grupo. Sim. Do pessoal da arma, do pessoal do exército. Bancada da bala. Da bancada da bala. Né? Neste momento, ele foi eleito, ele foi ungido, e ele é o nosso presidente. Teu, meu e de cada um dos nossos telespectadores. Agora, ele vai ter que modificar a sua atitude. Né? Por quê? Porque, se não modificar, vai ser o Collor 2. Não dura 6 meses. Está otimista? Não, eu acho que ele vai mudar. Ele nesse particular, ele é menos... o Collor, é menos radical. Não é que o Collor tem uma formação diferente. O Collor era assim, da elite, né? Sim. Era uma pessoa, era usineiro, rico. É rico. Viveu nas melhores... Estudou nas melhores escolas. Tem um diretor de partido, presidente de partido, que o chama de playboy até hoje. Até hoje, né? Melhores carros e tal. Então, ele não estava acostumado a ouvir o não. Sim. Né? E achou que aquela conversa mole de caçar Marajá, ele era o Marajá. Perfeito. Ele era o Marajá. Né? Sempre foi Marajá. Né? E chegou lá, deu no que deu. Né? Agora, o Bolsonaro, nesse particular, é uma pessoa mais humilde. Né? Ele não teve vergonha durante a campanha de dizer isso eu não sei. Isso eu não tenho informação, eu vou ter que perguntar para tal pessoa. Né? Isso é muito bom. Eu preferia que ele tivesse uma formação mais sólida, porque em alguns momentos isso vai cair no colo dele. Né? Existem momentos em que vai ter uma dicotomia, ele é o presidente, não vai dar para passar para o outro. Até porque não adianta perguntar para o Paulo Guedes. Paulo Guedes é economista. Né? Vão existir momentos que na área da saúde é ele que vai ter que decidir. O Paulo Guedes não vai poder dizer, porque não é a área econômica, é dele. Esses são conceitos que o presidente terá que botar à sua mão. Ou então criar um conselho, que eu espero que ele tenha essa capacidade e essa disposição, de pessoas responsáveis, sérias, que possam dar a ele, né, nas suas áreas, ou nas suas respectivas áreas, a segurança que lhe falta enquanto cidadão, pelas formações ou pela formação limitada que ele tem. Não posso perder este momento para perguntar do Sérgio Moro no governo. Olha, o Sérgio Moro,
claro que quem precisa ser doido para criticá-lo, né? Sim. Tem aí a aprovação de 90% da população. Só o PT não aprova. Não, acho que tem mais gente que não aprova. Tem muito jurista que tem restrições à sua formação, à sua conduta, à sua interpretação do texto legal e da Constituição. Mas uma coisa, Zancopé, é você trabalhar numa área confinada e exercer a função de juiz. A outra coisa é você assumir um subministério como ele está assumindo. Entrar na política. E assumir um superministério. Sim. Né? Ele nunca caçou bandido. Ele nunca caçou traficante. Certo. Ele nunca enfrentou esse tipo de situação. É diferente. Né? Claro que ele levou para lá uma equipe, aparentemente, de pessoas muito bem formadas. Mas é uma experiência nova. Ele vai viver uma nova realidade. Completamente diferente daquela que ele tinha antes. Antes ele tinha caneta. Mais do que a caneta do prefeito, do Sim. presidente. Porque o prefeito e o presidente, quando assinam um decreto, quando assinam um projeto de lei, quando assinam uma licitação, eles são subalternos ao Tribunal de Contas. Ele não. Lá no seu ele era subordinado ao Superior Tribunal, ao que estava acima dele. Mas a lei, a palavra dele, a opinião dele era definitiva. Absoluta. Ele analisou, julgou que o presidente Lula cometeu ilícitos, meteu lá a caneta dele, 13 anos de cadeia, acabou. Só se alguém revogar lá na frente. Nesse momento, não. Né? Nesse momento, ele vai tomar uma série de atitudes, e precisará tomar, que não basta ele assinar. Alguém vai ter que aprovar, alguém vai ter que convencer, né? E aí vai ter que ter recurso para isso. Ele vai depender, não é só dele, ele não dá a palavra final. Então, precisa saber como é que ele vai reagir a isso. Vamos, o nosso avião volta para o estado de São Paulo. Que avião tem marcha ré agora? Tem o nosso volta. Nosso volta. A ponte aérea está voltando para São Paulo. Eu preciso colocar uma situação que eu acho interessante. Logo, na época das convenções aqui, começo deste ano de 2018, quando estava se definindo o desenho das eleições, não é? O Márcio França, vice-governador, assumindo o governo do estado de São Paulo com a desincompatibilização do Geraldo Alckmin. E aí a discussão se o candidato do PSDB deveria ser o Márcio França, que era o vice-governador, que tinha apoiado o Geraldo Alckmin para que ele... Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante na política. Não há como dimensionar o papel do vice na eleição do titular. Não há como dimensionar. Né? Não tem como dizer, olha, o Alckmin conquistou X votos para ser eleito governador. Mas eu posso ser radical? Não, pode. Nessa eleição que ele ganhou no primeiro turno, o Márcio França não teve nenhuma influência. O nosso candidato a presidente, Aécio Neves, teve aqui em São Paulo a maior votação que um presidente candidato pelo PSDB teve na história de São Paulo. Companheirinho, fosse quem fosse o vice do Alckmin, ele teria a votação que teve. Ponto. Perfeito. Aí eu complemento. Naquele momento, quando se definia, né, o candidato, o senhor foi o primeiro a dizer, não, o PSDB tem candidato próprio. Acho que contrariou vertentes do PSDB, que naquela com teu posicionamento definindo que o PSDB deveria, com 20 anos de governo, tinha que ter o seu candidato próprio. Eu ainda questionei isso. Falei, como? Você falou, não, quem está governando o Estado é o PSDB há 20 anos. Não era o Geraldo. Foi o Geraldo, foi o Serra, foi o Mário Covas. Era o PSDB que governava São Paulo. Certo. E que governou bem São Paulo. Quando, fazer uma brincadeira com uma concorrente de vocês, quando a Globo perguntava qual é o Brasil que você quer, eu quero um Brasil com a cara de São Paulo. Não precisa mais nada. Né? Se o Brasil for São Paulo, nós estamos vivendo na Califórnia. Por quê? Porque efetivamente São Paulo tem padrões, como é que se diz? Tem índices, em qualquer área que você buscar, comparável aos melhores países do mundo. Mérito nosso, do PSDB. Agora,
Eu contrariei quem? Não, desculpa, eu contrariei o Geraldo e o grupo do Geraldo, a quem eu respeito muito, Sim. hein? Talvez seja uma das pessoas que eu mais respeito na política. Agora, desculpa, o PSDB inteiro queria ter candidato. Sim. O Geraldo não queria porque entendia que para ele era melhor ter o Márcio e o PSB junto com ele. Mas só o Geraldo pensava isso. E mostrou... Aí na época eu fiz a pergunta, ele não deveria ser leal a quem o acompanhou como vice, né, na eleição e no governo? Fiz a pergunta. Desculpa, ele tem que ser foi leal enfático, você foi enfático. Ele tem que ser leal ao seu partido. Desculpa, aliás, o Márcio França ganhou um presente de Papai Noel. Prefeito de São Vicente, ele virou vice-governador e governador de São Paulo. Não tá bom, tá ótimo. Deve agradecer ao PSDB o resto da vida. Milton Flávio é ótimo. E a sequência? Não se questionava o nome, se seria o Dória ou não. Você fechou a questão que o candidato deveria ser do PSDB. E nós tínhamos naquela ocasião... Não tinha nome, tem que ser o Dória, tem que ser... Tinha outros nomes. Não, tinha, olha, o Zé Aníbal poderia ser um candidato, o menino que estava lá no desenvolvimento social, Floriano Pêsaro, era candidato, Sim. Né? O Felipe Dávila era candidato. Nós tínhamos 3 ou 4 candidatos. Naquele momento, eu não optei por um candidato. Eu optei... Esse posicionamento que eu estou destacando. Você não citou o nome. Quando nós conversamos, acho que até nos corredores aí, e discutimos sobre isso, o senhor não defendia nome. O Milton Flávio não falava, não, o candidato tem que ser X. Tem que ser Pêsaro, tem que ser Zé Aníbal, tem que ser João Dória. Você não questionava, você falava, o candidato tem que ser PSDB. Até porque eu tinha uma leitura, Zancopé, eu tinha uma leitura que não se concretizou, mas não custa dizer, né? Sim. Eu achava que se o Dória continuasse prefeito de São Paulo, Sim. o candidato que iria ganhar as prévias seria o Bruno Covas. Para o governo? Para o governo. Eu tinha certeza, a minha visão... Sim, o teu desenho era outro. A minha visão era o seguinte, né? Nós tínhamos ganho uma eleição de forma muito expressiva aqui em São Paulo. Bruno Covas e João Dória e Bruno Covas tinham, naquele momento, a confiança da população de São Paulo. O governador de São Paulo, na minha visão, sairia do Palácio, da Prefeitura. Sim. Eu não tinha dúvida disso. Seria o João ou seria o Bruno. E posso te afirmar, o Bruno pode não confirmar, era o meu sentimento. Se o João não fosse candidato, o Bruno seria. Por quê? Porque ele seria pressionado de tal forma pelos seus militantes. Eu sempre digo isso. Posse do Dória. Qual que era o grito que você ouvia? 1, 2, 3, é Covas outra vez. Sim. A militância, e o Bruno tem um apego, tem um apoio, tem uma ligação, porque ele começou com o Tucaninho. Sim. Foi presidente da Juventude, foi deputado estadual, deputado federal. Existe uma paixão, né, que vem, né, pelo nome Covas. Né? Ele acompanhava, como agora o filho dele acompanha ele acompanhava o avô. Todos nós, né, eu não vou dizer que carreguei o Bruno no colo, mas quase fiz isso. Né? Faz 20 e tantos anos que eu o conheço. Sempre olhamos o Bruno Covas como alguém que teria um futuro brilhante pela escola que ele viveu. Então, eu não tenho dúvida que se o João falasse, olha, por uma questão nossa, questão minha, por uma questão partidária, eu vou continuar prefeito, haveria uma pressão tão grande dos militantes, na capital sobretudo, que o Bruno não seria capaz de deixar de ser o candidato. Ganharia a convenção e ganharia, talvez até com mais facilidade, a eleição de governador. E o governo do estado que toma posse nesse 1º de janeiro? Olha, deixa eu destacar um detalhe com relação ao Márcio França. Diferente do cenário nacional, né, que ficou bravo porque perdeu a eleição, o Márcio França eu admirei mais ainda porque ele falou, olha, dia 1º João Dória toma posse, será o governador do estado. E ele começa a campanha de prefeito. Não, mas não, política é isso, eu né? Mas você não gosta de provocar, eu também gosto de provocar você. Não, mas a política é isso. Exatamente. Mas alguém que reconhece, né, que o outro ganhou e diz, este é o nosso governador a partir do dia 1º de
de janeiro tem que ser louvável, que em política quem perde... Zancopé, então, de novo, eu sou muito franco, eu sou muito duro às vezes. Sim. O Márcio França tem que erguer a mão para o céu. É um prefeito, não estou menosprezando São Vicente. Ele sai de uma cidade pequena, importante no litoral paulista, num partido histórico, num partido, né, cujo melhor desempenho em São Paulo foi fazer o prefeito de Campinas, vira vice-governador, né, disputa uma eleição e vai para o segundo turno de maneira muito surpreendente. Disputa, né, até o último momento a eleição com o Dória, perde a eleição por um percentual pequeno de votos e se qualifica daqui para frente para olhar para o cidadão e para o eleitor. Veja bem, ele conseguiu um destaque do ponto de vista político que ele não teria, não tivesse tido essa trajetória. Então, se eu puder dizer, ele fez o caminho certo. Foi muito bom que ele fosse vice do Alckmin, foi muito bom que ele nos ajudasse na composição da maioria ou dos partidos que nos apoiaram para prefeito em São Paulo. Eu acho que foi bom para ele disputar a eleição. Agora, disputar a eleição no PSB. No PSDB tem que ser tucano. Milton Flávio, ótimo. Mas e o governo do Estado que toma posse? Eu estou muito otimista. Estou muito otimista. Eu acho que o João tem tudo para fazer um bom governo. Parte dos secretários que ele traz, sobretudo os que vêm do governo federal, eu não conheço. Claro que imagino que o João, ao trazê-los, né, avaliou a gestão de cada um deles no governo federal, facilita o fato deles terem sido ministros, porque eles conhecem mais do que quem não foi ministro, quais são os caminhos, como é que funciona a trama em Brasília, como é que a distribuição de verbas, qual é a melhor maneira para você ser aquinhoado ou não perder espaços no governo federal. E os nomes que ele escolheu até agora me parecem, sobretudo os que ele levou da prefeitura, os mais qualificados. E agora a Prefeitura de São Paulo, na sequência aqui com o Bruno Covas. O Bruno está redesenhando a sua gestão, mais uma vez com muita competência, com muita maturidade. Ele tem aguardado de forma disciplinada, ele tem ele parece padre, ele não fala nada do que você conta no confessionário para ele, quer dizer, você não tira do Bruno, né, parece médico, fez o juramento. Parece médico, é ótimo. Né? Parece médico que não pode contar o que aconteceu no consultório. Você não consegue tirar antecipadamente uma única palavra do Bruno, quer dizer, você é incapaz de imaginar qual é o próximo passo dele. E é muito importante porque nós que trabalhamos na prefeitura com o João, não sabíamos e não sabemos ainda hoje e até quando isso vai, todas as pessoas que ele vai requisitar para trabalhar para ele, num governo que é maior do que o governo da prefeitura, que é o governo de São Paulo, né? Inclusive porque governa também para a prefeitura de São Paulo. Então, a cada dia que ele pinça um nome, muda provavelmente na avaliação do Bruno o desenho que ele vai ter que fazer, né? Num primeiro momento ele levou 3 ou 4, depois levou outro, quer dizer, e o Bruno está pacienciosamente esperando essa definição para fazer, na minha opinião, não apenas a escolha dos nomes, mas eu imagino um redesenho. Sim. Né? Embora eles sejam parceiros, como eles dizem, pilotam de maneira alternada o mesmo avião, com uma rota definida, a característica de cada um deles é diferente, né? A formação de cada um deles é diferente. O Bruno se orgulha de ser político. Faz questão de dizer, sou político, né? Eu também, né? Embora médico. O Dória disse que não é. O Dória disse que é gestor. Ganhou uma eleição dizendo que não era político. Ganhou a eleição a prefeito de São Paulo dizendo que não era político. Ele vai ficar bravo comigo agora, né? Você acha que quem governou São Paulo, a capital, né, e vai ser governador de São Paulo não é político? Se não vai ficar, né? Vai ser. Vamos provocar. Vai aprender. Vai ser. Não, aprender. Não, ele é um belo político. Ele pode não ser político como profissional, porque a origem dele é outra, mas é um indivíduo que trata muito bem com os políticos, né? Aprendeu a fazer com muita... Ele é muito atencioso em todos os aspectos. Todos os aspectos. É um homem gentil, um homem atencioso, um homem respeitador. Ele surpreende a gente, né? Ele surpreende e é uma pessoa, Zancopé, é importante que se diga isso, né? Olha, precisa de muita vontade, precisa tomar
as vitaminas que ele toma para aguentar o ritmo dele. Ele trabalha muito, é um homem disciplinado, trabalhador, né, persegue com obstinação os projetos que ele acredita, né, e consegue também, o que é muito importante, agregar muitas pessoas. Muita gente, o Dória briga. Não briga não, né? Ao contrário. O que as pessoas precisam entender, e eu tenho essa posição de maneira muito clara, é que acabou o tempo de fila na política, Zancopé. Isso é um atraso. Eu sou de uma geração, eu militei na esquerda quando era estudante. Você escolhia o seu candidato em função da capacidade e do momento. Não tem história. Se o Milton Flávio é, nesse momento, a pessoa que, por razões ou por situações, é a pessoa que tem na população a maior aceitação, tem que ser ele o candidato. Se o João Dória, naquele momento, era o melhor candidato, e se mostrou o melhor candidato, tanto é que ganhou a eleição, tem que ser ele o candidato. Se ele fosse o melhor candidato, na minha opinião, para presidente da República, teria que ser ele o candidato. Mas é vez, não tem vez de ninguém. É vez de quem ganha a eleição. Por quê? Porque o partido tem como objetivo governar o país. E tem obrigação de colocar como candidato aquele que pode governar, e que pode governar melhor o país. E para governar tem que ganhar a eleição. Mas o PSDB perdeu a eleição nacional. Como é que fica o PSDB agora? Olha, vai ter que fazer a lição de casa, vai ter que lamber as feridas, vai ter que reconhecer os seus erros e corrigi-los. Não tem outro jeito. A discussão que não se contém dentro do PSDB, até com expulsão de membros. Olha, eu acho que alguns companheiros têm que ser expulsos sim, Zancopé. Como? Mandar embora mesmo? Tem, Zancopé. O partido... Mas por quê? Porque, veja bem, Zancopé, quando você... Eu vou contar aqui uma história, que é uma história curta. Quando eu era deputado, o indivíduo que me lançou na política foi o Jamil Cury. Pai de João Cury, que foi prefeito de Botucatu e foi secretário do Márcio França. Ele teve uma briga com o prefeito, que era do PSDB, que tinha direito e foi candidato à reeleição. Ele queria ser o candidato à reeleição e o prefeito, na época, prevaleceu. Ele fez outdoor, subiu no palanque do candidato, que é uma pessoa querida, meu amigo Milton Bosco, meu amigo pessoal, amigo do Jamil, que era o candidato do PV. Fez outdoor, Jamil, no PSDB. Sim. Eu não tive dúvida. Eu expulsei o Jamil do partido. O teu padrinho? Meu padrinho político. Por unanimidade, a executiva expulsou o Jamil. Ele me provocava à época e dizia assim, vou reverter a situação lá na executiva estadual. Eu falava, Jamil, eu não vou lá nem defender a tua expulsão. Eu fiz a minha parte. Nem quero que você vá embora do partido. Agora, eu perderia completamente a moral ou o direito... Credibilidade, né? Se eu aceitasse que você, porque é o Jamil, apoiasse um candidato de outro partido numa eleição em que nós temos candidato e continuasse no partido. Agora, se é executivo, eu até tinha certeza, né? Eu até acho que a executivo estadual, o diretório estadual, vai que, pela tua história, vai passar... E pela distância, né? Pela frouxidão mesmo. Infelizmente, o partido, em algumas situações, ele é frouxo demais. Não desce do muro, realmente. Não é que não desce do muro. Quer dizer, você tem que tratar o militante e a liderança com a mesma... Você não pode usar duas réguas. Você pega o Goldman, que é uma pessoa que eu respeito, tem uma história digna na política. É um homem que enfrentou a ditadura, tem posições ideológicas muito claras, tem divergências ideológicas com o Dória, mas não podia, enquanto dirigente partidário, apoiar um candidato que não fosse o Dória. Não pode, isso é do estatuto, não cumpriu, desculpa, vai para outro partido. O nosso prefeito de Santos, menino maravilhoso, resolveu apoiar o Márcio França porque provavelmente os interesses regionais prevaleceram, desculpa, vai para outro partido, porque senão eu perco o controle amanhã. Como é que eu controlo um deputado que resolve apoiar um candidato que é da maioria, mas não é do gosto dele? Eu vou ter que aceitar? Então, Zancopé, não tem outro jeito. Se você quer fazer partido, respeita as regras do partido. E se você quiser ser um partido forte, cumpra com as regras que você estabeleceu. Não transija. Né? Regra tem que ser uma só. Já parou para estudar, já parou para discutir o que acontece no PSDB ou ainda tem que esperar passar? Por mais que você diga que eu não, o PSDB é muito ligado ao PSDB. Desculpa, por isso que eu estou aproveitando o momento. Eu me lembro de uma ocasião, e vou aqui pedir licença para falar.
Eu estava na Câmara de São Paulo, prestigiando uma homenagem a um companheiro meu que recebia o título de cidadão paulistano. Na saída eu desci com o Goldman. Ele pode ter esquecido que ele falou isso, mas eu não esqueci porque para mim foi muito importante. Saindo os dois, ele falou para mim: Milton Flávio, quero deixar aqui registrado uma coisa. Você é um dos poucos políticos que eu ainda respeito pelo caráter e pela coerência. Eu não vou falar o que ele falou depois, porque ele fez uma restrição ainda maior. Sim. Eu não era um dos poucos. Ele restringiu ainda mais o grupo. E me disse uma coisa: você tem sido e foi muito penalizado pelo partido. Não pelo que você pensa. Isso eu que não sou. Não sou filiado. Falei inúmeras vezes. Tive a ousadia de dizer isso para você. Não pelo que você pensa, sim, mas por dizer o que você pensa. Uhum. Eu sou assim. Eu aprendi na minha família, na minha igreja, na minha escola e na minha profissão a dizer a verdade sempre. Eu não transijo com ela. Você pode dizer tudo de mim, mas eu não me lembro da última mentira que eu preguei. Eu tenho que dizer para o meu paciente que ele está com câncer, que ele vai morrer. Ora, se eu tenho que dizer para o doente que ele vai perder a vida, por que eu não vou dizer para você que eu não vou te dar o teu emprego? Uhum. Eu dizia isso para o Mário Covas. Eu tenho absoluta tranquilidade, sabe por quê? Porque o meu partido já me tirou tudo. Já me tirou tudo. Sendo médico, me mandaram ser trocador de lâmpada na Secretaria de Energia. Isso foi uma provocação. Foi um castigo. Sabe o que eu fiz? Virei subsecretário de Energia Renovável. Fiz um programa de energia renovável mais revolucionário do país. Não sei se você sabe, mas é bom que você saiba. São Paulo terá até o final de 2020, 2021, 1 gigawatt em energia fotovoltaica. Quando eu acreditava nisso, eu era ridicularizado, porque eu era médico e eu não sabia o que eu estava falando. Sim. Disse para o governador Geraldo Alckmin, quando o meu sucessor apostou no petróleo: governador, Rota 4 não vai acontecer, sabe por quê? Porque quem tem que fazer a Rota 4 é a Petrobras, ela está quebrada. O senhor devia continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque você será o candidato nosso em 2018 e você terá o que apresentar. Rota 4 você não vai mostrar nada, e não mostrou, porque não aconteceu nada do que foi planejado e do que foi apresentado no Prazo dos Bandeirantes. Bom, meu Deus do céu, professor de medicina, Zancopé, diretor do Hospital das Clínicas de Botucatu por 5 anos, o mais jovem diretor daquele hospital, secretário da Saúde, deputado 4 vezes, superintendente do IANSP. Perco uma eleição. Ainda tem tempo. Perco uma eleição. Você não acha um lugar na saúde para me colocar? Governador que eu ajudei a eleger? Brincadeira. Então, aliás, um dos pontos de destaque, você descentralizou o Hospital do Servidor Público. 180 cidades atendiam o IANSP. Porque era só aqui em São Paulo, só aqui no Ibirapuera. Eu sempre conto isso, Zancopé. Por isso que eu estou destacando isso. Veja bem, tivemos um momento espetacular, não sou eu que digo. Pergunta para qualquer usuário do IANSP se não tem saudade do tempo em que eu era superintendente. Né? E posso dizer para você, com um custo muito menor. O servidor público, quando ele era atendido em Prudente, quando ele era atendido isso foi uma iniciativa nossa, que foi multiplicada na nossa gestão, quando ele era atendido na sua cidade, na sua região, ele perdia, quando muito, algumas horas do seu trabalho. Quando ele vinha aqui para São Paulo para fazer o seu exame, ele perdia 3 dias do trabalho. Então, você tinha que contabilizar no custo do exame os 3 dias que ele deixava de trabalhar. Com um agravante: o exame aqui em São Paulo custa mais caro. Mas por que custa mais caro? Porque o servidor do servidor público custa mais caro do que o servidor da Santa Casa de Birigui, da Santa Casa de Prudente. Né? Então, eu fazia o quê? Eu criei uma tabela IANSP, que pagava mais do que o SUS, portanto era interessante às Santas Casas, mas que custava para o servidor, custava para os cofres do IANSP, muito menos do que custava o exame que eu fazia aqui em São Paulo. Milton Flávio, é muito agradável conversar contigo. Mas eu não falo com rancor não, viu? Não.
Eu acho que é uma bobice de quem fez isso comigo. Perdeu. Ué, né? Quem fez, perdeu. Tem Milton importância. Flávio, extremamente agradável conversar contigo. Não falamos nada do que mandaram Eu tinha certeza, porque eu nem leio o que você me mostra. A pauta que você me deu, eu sei que grande você não vai abraço, seguir. que em 2019 a gente tenha muitas outras oportunidades. Zancopé, eu queria agradecer a você, Zenildo, ao Fausto, né, essa oportunidade que vocês sempre me ofereceram. Essa aqui é a minha casa, né, eu sei que Com vocês certeza. têm por mim um carinho enorme. Vocês são pessoas que me incentivaram e me incentivam a vida inteira para manter essa postura que eu tenho. Né, e quando eu digo que que a política já me tirou tudo que podia tirar, Zancopé, é verdade, eles não têm mais do que tirar de mim, já tiraram o mandato. Né? No meu primeiro mandato, lançaram um segundo candidato em Botucatu, uma cidade que não elegia deputado há 50 anos. Né? Tendo a minha experiência, não me foram capazes de me oferecer, né, uma atividade na minha área profissional, que é a área médica. E eu me reinventei, né, e tenho absoluta convicção que vou continuar fazendo. Se amanhã não for no partido, vou continuar fazendo como cidadão. Eu acredito na política, não na política partidária, eu acredito na política como uma arte de servir a nossa população. Foi assim que eu aprendi. Né? Portanto, estou aí à disposição, feliz da vida, trabalhando, né, no governo ou fora do governo, mas trabalhando para o meu país. Ok, agradecendo ao doutor Milton Flávio, médico, que nos deu o privilégio de conversar. Ele é secretário especial de Relações Sociais da cidade de São Paulo. Falamos só um pouquinho da secretaria. Um abraço, Milton Flávio. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.